Boa noite a todos amigos e amigas aqui do Facebook, da página Formação e Capacitação, palestras, enfim, do Conselho Tutelar, que é a minha página pessoal aqui do Facebook. Conforme eu já havia publicado aí, divulgado nas redes sociais, hoje, quinta-feira, feriado nacional inclusive, Corpus Christi, e eu havia programado e combinado de fazer uma live rapidinha, de uma forma bem simples, com palavreados bem tranquilo, para que toda a população compreenda e entenda o tema que nós vamos falar aqui hoje. Essa live é dirigida a todo cidadão, conselheiros tutelares ou não, você pai, você mãe, que enfim, quer conhecer um pouco mais do seu direito, quer entender um pouco mais sobre este órgão, o Conselho Tutelar, o que faz, o que não faz, enfim. Nós vamos bater aí um papo de pelo menos uma meia hora, 40 minutos, com a ideia de divulgar de fato o órgão Conselho Tutelar. O que existe de verdade e de mito quando o assunto é Conselho Tutelar e as ações dos conselheiros tutelares no dia a dia, tá bom? Desde já eu agradeço, meu muito obrigado a todos vocês que são inscritos na minha página, vocês que são inscritos no meu canal Responde Conselheiro com Altair Vicente, vocês que estão no Instagram, no Telegram, enfim, todos vocês que estão aí na minha rede social, eu quero agradecer de coração tudo que vocês têm aí colaborado, participado, deixado suas perguntas, seus comentários, isso é muito bom. Inclusive, graças a Deus aí, o nosso canal tem crescido nas últimas 2 semanas, mais de 9.000 inscritos. Que bom, muito obrigado por você ter feito a sua inscrição no meu canal e estar me acompanhando por esse Brasil afora. Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Altair Vicente Alves, eu estou conselheiro aqui na cidade de Mococa, interior de São Paulo, no meu 3º mandato consecutivo, uma cidade relativamente pequena, média de 80.000 habitantes, e eu atuo como conselheiro nessa missão. Como eu sempre digo, ser conselheiro tutelar não é e nunca foi profissão, ela é uma missão. Então eu não sou conselheiro, mas eu estou conselheiro pelo meu 3º mandato. Recentemente eu formei agora no final de 2020, bacharel em Direito pela Faculdade de Casabranca, a FACAB. E enfim, já participei de vários conselhos municipais aqui da minha cidade, já fui presidente do Conselho de Segurança, o CONSEG, já fui membro titular do Conselho de Saúde, onde eu participei de várias conferências enquanto lá eu estive. Já fui membro e presidente do Conselho Municipal da Assistência Social. Enfim, já participei de associações amigos de bairro. E eu sempre tento militar em defesa do direito dos cidadãos de uma forma geral e mais especificamente dos direitos da criança e do adolescente. Pessoal, e o que me motivou a fazer essa live, e na verdade vai ser a primeira de muitas, né? Vamos aproveitar aí a tecnologia que temos ao nosso favor, toda essa facilidade tecnológica que nos proporciona um momento como esse. Feriado, talvez você esteja em casa, talvez você, inclusive, tem que estar, né, por conta das recomendações da pandemia, e você vai aproveitar aí pelo menos uns 40 minutos, no máximo 1 hora, para você adquirir conhecimento sobre esse órgão tão importante e tirar suas dúvidas, tá bom? Você que está aí nos assistindo, deixe aí suas dúvidas no comentário, sua pergunta. Aquelas que eu não consegui responder aqui, respondo lá no meu canal Responde Conselheiro, mas deixe suas dúvidas, depois respondo no próprio comentário também. Enfim, a ideia aqui é ter uma interação, inclusive cumprindo o próprio ECA, que diz que devemos fazer essa publicidade
do órgão conselho tutelar, das ações conselheiras. E então a ideia é essa, pessoal. Sem muitas delongas, nós vamos falar o que é o conselho tutelar e o que ele faz, certo? Mas eu acho importante, pessoal, e antes de falar o que é o conselho tutelar, eu acho interessante a gente começar dizendo o que não é, o que o conselho tutelar não é na prática. Por que isso é interessante, pessoal? Porque o conselho tutelar surgiu com a lei 8.069, que é o ECA, lei federal, e ele surgiu e na verdade veio confrontando o antigo Código de Menores, que tinha uma visão totalmente diferente da visão de proteção integral que o ECA trouxe. Foi um choque de cultura. E, infelizmente, já 30 anos de Estatuto da Criança e Adolescente, mas, infelizmente, ainda há uma boa parte da sociedade, para não dizer a maioria, que de fato não sabe o que é o órgão conselho tutelar, o que ele faz, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, enfim. E é isso que nós vamos desmistificar aqui hoje. Essa ideia errônea que a maioria das pessoas, inclusive as crianças e adolescentes, têm, por conta de que alguns adultos passam para ela, uma visão errônea do que é o órgão conselho tutelar. Eu estou com o meu notebook ligado apenas como artigo da lei, que depois eu vou fundamentar para vocês a definição legal que a lei, o legislador trouxe para o órgão. Mas eu gostaria de dizer então, pessoal, assim, ó, o que o conselho tutelar não é. Ele não é várias coisas que a comunidade e parte do governo, parte de entidades governamentais, parte de sistema do governo ainda pensa que o conselho é. Por exemplo, o conselho tutelar, ah, que bom, chegou uma água aqui para mim, obrigado, meu amor. Hoje eu estou fazendo uma live aí sozinho, mas nas próximas provavelmente vou ter alguns convidados, alguns amigos que possam estar aqui sentados do meu lado, conversando um bate-papo gostoso aí com vocês, tá bom? Então é o seguinte, o que o conselho tutelar não é? Primeiro, ele não é polícia de criança e adolescente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia que a maioria tem é de que o conselho substitui alguns órgãos ou alguns serviços que são oferecidos pelas instituições definidas na lei. Então, por que eu digo que o conselho tutelar não é polícia? Quem diga não é polícia de menor. Não é. Essa palavra menor já foi abolida, graças a Deus, junto com o antigo Código de Menores. Então ele não é polícia de criança e adolescente. Ele não faz o papel da polícia quando o assunto é criança e adolescente. E é bom deixar isso claro, porque às vezes há uma falta desse entendimento, inclusive por alguns policiais da corporação, tanto da militar ou da polícia civil. E a sociedade, de uma forma geral, pensa o quê? Bom, tem criança, tem adolescente, aciona o conselho tutelar. E na verdade não é bem assim, pessoal. Não é bem assim. Vou dar um exemplo aqui. Tem adolescentes, sei lá, fazendo vandalismo em determinado local, em determinado lugar. As pessoas acionam o conselho tutelar. Isso quando, estou dizendo por conhecimento de causa, isso quando não liga dizendo, já liguei para a polícia, ela disse que é para ligar para vocês porque adolescente é com vocês. Vandalismo, por exemplo, é crime. E quem trabalha, por definição legal, inclusive da Constituição, combatendo crimes, é a Força de Segurança Pública. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, é a polícia que tem que ser acionada. Estão usando droga na praça. Usar drogas não está liberado, é crime. Uma diferença que a lei trouxe, por exemplo, é em relação
quem está traficando vai ter a pena de prisão, enfim. E o usuário, até então, se ficar provado que ele é só usuário, a primeira pena, o primeiro atendimento é a questão do tratamento, o encaminhamento para tratamento de drogadição ou internação, enfim, vai depender do contexto. Mas usar droga é crime. Quem tem que ser chamado se eu passo na praça e vejo meia dúzia de adolescente usando droga? Polícia Militar. Então, assim, por que eu estou dando esses exemplos? Para que fique claro que o conselho tutelar não é polícia de adolescente, não é o conselho que vai lá na praça, no meio dessa meia dúzia de jovens usando droga e fazer o que compete à polícia fazer. Até porque se nós assim agirmos, estamos usurpando a função institucional da Polícia Militar, por exemplo. Então, não é polícia de criança e adolescente. Eu não vou ficar aqui, senão vou estender muitos exemplos, e eu não quero aqui tomar muito seu tempo, não quero ser cansativo, eu quero apenas esclarecer um pouco mais sobre esse órgão tão importante, do qual eu faço parte, que é o Conselho Tutelar. Muito bem, então guarde aí, ele não é polícia de criança e adolescente. O que mais que ele não é? Eu até anotei aqui para mim, legal, ele não é o que também, Altair? Ele não é bicho-papão. O que eu quero dizer com isso? Por que eu falo isso? Claro, agora não, né, isso não é uma fala só minha. Se você fazer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver que vários colegas conselheiros também usam essa frase. Né? Por que nós usamos? Porque nós ouvimos muitas pessoas fazer o quê? Chega lá na sede do conselho, ou liga no plantão, não importa, e fala assim pra gente, ó, moço, tá acontecendo umas coisas aí com meu filho, eu queria que o senhor fosse lá e desse um susto nele, porque aí quem sabe ele vai parar, né? Porque aí o conselho vai lá, ou vai chamar ele aqui, aí o senhor dá um susto nele, só para ir dar uma melhorada. O Conselho Tutelar não é bicho-papão, ele não dá susto em ninguém, ele é um órgão institucional. Então, a partir do momento que a pessoa entra lá na sede do conselho para trazer informações, ou para fazer uma denúncia, ou para pedir ajuda, não importa, tem que ser obrigatoriamente aberto um procedimento para que você faça tudo bonitinho, do começo ao fim. Até porque o conselho, depois você vai ver uma das definições, é zelar pelo cumprimento do direito. Então, eu não posso, como conselheiro, receber uma informação que alguém esteja violando os direitos de uma criança ou adolescente e ficar inerte. Tem que fazer o procedimento todo correto do começo ao fim. Então, assim, ó, não somos bicho-papão. Não vamos dar susto em ninguém. Nós vamos instaurar o devido procedimento e fazer tudo conforme a lei nos determina. Para ajudar, ou melhor, para fazer com que esse direito violado ou essa ameaça de direito seja sanada dentro daquilo que a lei diz que tem que ser feito. Tá bom? Então, não é polícia de criança e adolescente, também não é bicho-papão. Não damos susto em ninguém, em nenhuma criança, em nenhum adolescente. Outra coisa que nós não somos, eu já disse praticamente que nós não fazemos parte da segurança pública. Por quê? Porque os órgãos que elencam a segurança pública em defesa da nação brasileira, está elencado lá na Constituição. Eu não fiz questão de marcar artigo e tal, porque não é essa a ideia. A ideia é você entender um pouco sem essa burocracia técnica que nós do direito vivemos no dia a dia. Por quê? Porque lá na Constituição ela deixa claro que as forças de segurança pública, como que funciona isso no território brasileiro e quem faz parte, que é a Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Rodoviária Estadual, Federal, Polícia Judiciária, que nós conhecemos como Polícia Civil, a mesma coisa. Enfim, você vai ler lá no rol desse artigo constitucional, você não vai ver o Conselho Tutelar lá na segurança pública. Por quê? Porque ele é um órgão de proteção, ele não é um órgão que vai punir, que vai dar sanções. Por isso que ele não está na segurança pública. Então o Conselho Tutelar também não é
órgão que faz parte da segurança pública, certo? Então, praticamente é aquilo que eu disse no começo sobre ele não ser polícia de criança e adolescente, porque não é um órgão da segurança pública. Legal? Muito bem. Também ele não faz parte do Poder Judiciário, ou seja, ele não é uma seção do Poder Judiciário, ele não é um, como que eu posso te dizer, eu ia dizer que não é um braço, mas legalmente talvez isso vai ficar confuso. Mas resumindo, ele não faz parte do Poder Judiciário. Nós não trabalhamos para o juiz, nós não trabalhamos para o Poder Judiciário em si. Tá? E você vai entender isso quando eu te der a definição do que de verdade é o Conselho Tutelar. Então, também não fazemos parte do Poder Judiciário, não estamos como office boy do Poder Judiciário, ou do Ministério Público, ou de qualquer outra autoridade que seja. Certo? Nós não executamos esse tipo de serviço para a população. E como eu disse, só para finalizar, para não ficar muito longo, ele também não é um órgão punidor. Quis o legislador, quando criou o Conselho Tutelar, pessoal, como eu já disse logo no comecinho da live, quando foi promulgado o ECA, quis o legislador confrontar toda aquela ideia do Código de Menores, todas aquelas ações que não tinham nada a ver com proteção, nada a ver com, de fato, melhorar a vida das crianças e dos adolescentes. Uma outra live, em outro momento, quem sabe eu faço aqui uma live dizendo também a diferença do antigo e extinto Código de Menores com o atual ECA, o que mudou de fato, como era antes, como é agora. Mas hoje o foco não é isso hoje. Então eu não vou me estender muito nesse contexto. Mas o Conselho Tutelar não é nada disso que eu citei. Então vamos lá, o que é o Conselho Tutelar? Olha qual a definição que a lei traz para ele. Eu vou fazer questão de ler, até para ninguém ficar imaginando que eu estou tirando da minha cabeça. Esse artigo aqui eu sei de cor, que é o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o seguinte: o Conselho Tutelar, ele é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade, ou seja, por você que está aí me assistindo e que foi votar no dia do processo de escolha, pela sociedade de zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. Então, pessoal, eu vou discorrer aqui rapidinho esse artigo para vocês. Então, ele é órgão permanente. O que é permanente, Altair? Depois de criado, pessoal, nunca mais ele pode ser extinto, a não ser que a mesma lei que o criou faça uma nova lei excluindo, tornando extinto o órgão. Ou seja, o Conselho Tutelar foi criado por lei federal, ou seja, pelo presidente da República. Então, só o presidente da República que pode fazer uma outra lei dizendo se o Conselho vai ser extinto ou não. Ou se será extinto, na verdade. E a gente acredita, eu particularmente, que isso nunca mais vai acontecer. Foram lutas de vários anos, de várias classes sociais da época, e já faz 30 anos que tem o Estatuto da Criança e Adolescente. Razoavelmente, a maioria dos conselhos existe mais ou menos essa data, 25, 30 anos, porque muitos foram criados no mesmo ano da lei, outros um pouquinho mais tarde, mas a ideia da lei é que todos os municípios do território brasileiro tenham um conselho tutelar. Então ele é permanente, nunca mais deixa de existir. Quem que muda então? Nós, conselheiros. Eu cheguei lá, no caso meu, aqui em Mococa, em 2012. Em 2009 eu fui suplente. Em 2012 eu consegui me eleger, inclusive, em primeiro lugar, entre os 5 mais votados. Então, aqueles conselheiros que trabalharam até aquele ano de 2011, finalizou 2011, deixaram o conselho, porque não se reelegeram. Eu, mais outros 4 colegas, conseguimos a maioria de voto. Então, nós nos tornamos o colegiado deste conselho, que nós conselheiros costumamos dizer. Intrinsecamente, esse entendimento, essa visão de que somos um colegiado. Até porque a lei, se você ler com muita calma, nunca trouxe a palavra conselheiro tutelar.
Ela sempre disse conselho tutelar, ela sempre se referiu ao órgão. Então, eu sozinho como conselheiro não posso fazer nada sozinho, agir sozinho, tomar decisões sozinha. Porque eu sozinho não sou o órgão, eu dependo dos outros 4 companheiros que devem aprovar, votar sobre alguma decisão que eu queira tomar em relação a uma criança ou um adolescente. Tá bom? Então, só para que você entenda. Então, o órgão é permanente. Por exemplo, em 2023, mais ou menos do meio do ano para frente, já vai ter os editais para um novo processo de escolha. Ou seja, onde pessoas, cidadãos comuns vão poder, comuns, claro, que encaixem dentro dos requisitos, que também está aqui numa outra hora eu falo sobre isso, vão poder se candidatar, e aí então pode ser que 5 pessoas diferentes de nós que estamos agora ganhem, então vão ser 5 pessoas diferentes, mas o órgão está lá, Conselho Tutelar da cidade de Mococa. Só vai trocar os conselheiros, tá bom? As ações são a mesma, inclusive é continuidade. Quem entrar lá vai dar continuidade naqueles atendimentos que nós já estamos fazendo. Se de repente voltar a ter mais informações de casos já arquivados, que nós chamamos, que é quando resolve o direito violado, quando sana o direito violado, se voltar alguma nova informação daquela mesma criança, vai ser reaberto o procedimento, até porque o arquivo dele fica até, mesmo ele completando 18 anos, aqui para nós em Mococa, a gente costuma arquivar até que ele complete os 21 anos, tá bom? Isso é uma decisão nossa, não há nenhuma regra sobre isso geral, até porque em alguns casos adolescentes podem estar respondendo na justiça, inclusive até 21 anos, ainda na vara da infância. E dependendo da situação, o juiz acaba pedindo alguma informação, algum dado daquele adolescente, e se ele já tiver passado pelo conselho, mesmo que ele tenha 18 anos completos, 19, 20 ou 21, nós conseguimos informar ele, dependendo a solicitação que ele estiver fazendo. Então, pessoal, permanente e autônomo. Essa palavra autônomo, o nome já está dizendo, né? Dá sentido de autonomia. E aí, essa autonomia aí, eu não quero entrar na questão aí de entendimento de alguns conselheiros, mas a autonomia aqui é a autonomia que o órgão tem para, depois de ouvir as denúncias ou informações, depois que ele ouve e atende essa criança, essa família, ele tem autonomia para decidir qual serviço vai ser requisitado, ele tem autonomia para decidir quantas medidas ele vai aplicar para proteger, para zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente, se vai ser cumulativo ou não, isso tudo previsto no ECA, é claro, mas essa autonomia é do conselho em relação aos atendimentos. Não é a autonomia de chegar e falar para o prefeito um monte de coisa e o prefeito, opa, vai ter que agachar a cabeça e ficar quietinho. Não. Ou então chega num determinado atendimento, bate de frente com o delegado, um exemplo, bate de frente com qualquer outra autoridade, com diretores de departamento municipais, não é nada disso. A nossa autonomia é para aplicar as medidas, requisitar serviços, cumprir o nosso papel, a nossa função institucional. Então, ele é autônomo por isso. Ele não pode sofrer interferência. Não pode um vereador pegar o telefone, ligar e falar: ô conselheiro Altair, ó, você está atendendo uma família do seu Joãozinho aí, nossa, você fez esse encaminhamento X, Y. Ah não, muda aí, ó, dá um alívio aí, sei lá. É isso que essa autonomia está querendo dizer. Isso não pode acontecer. Se caso acontecer, essa situação tem que ser resolvida com o próprio colegiado, ou, no último extremo, né, a intervenção do Poder Judiciário e do Ministério Público contra essa pessoa, essa autoridade que tenta intervir nessa autonomia. Tá bom? Não sei se eu estou sendo claro. Eu estou com o notebook, mas não está ligado aqui o Face, não estou vendo comentários, mas daqui a pouco eu vejo aí se eu consigo visualizar, para saber se eu tenho que responder algum comentário, tá bom? Então isso, eu não quero ser cansativo, já são 5 para as 8. Nossa, quase meia hora que eu estou aqui falando. Então é isso, permanente, autônomo. Essa autonomia do conselho é tão, para aplicar medidas e requisitar serviço, é tão importante e séria, que depois que o conselho decidir qual é a medida que vai ser aplicada, qual serviço vai ser requisitado, só quem tem legítimo interesse é que pode discordar do conselho. Chegar lá de boa. Ah, mas o conselho não vai desfazer, ele vai insistir nessa medida, Altair. Beleza, o que essa pessoa pode fazer? Segundo o artigo 137 do ECA,
pedir para que o judiciário revise essa decisão que o conselho tomou. Só para você entender, você cidadão, você mãe, você pai, né? Eu estou falando de aplicar medida e requisitar serviço, talvez você está perguntando, mas que medida é essa, que serviços são esses? Vai ser uma outra live também, porque é grande. Tá? São as medidas previstas no artigo 101 para criança e adolescente, no artigo 129 para os pais ou responsáveis, que são, por exemplo, vou dar um exemplo rapidinho aqui para que você entenda. De repente, estamos trabalhando com a família e de repente o pai é alcoólatra. Ou algum parente da família lá, não importa. Principalmente o pai ou a mãe ou os responsáveis são alcoólatras, por exemplo. Sabe, assim, inclusive há brigas ou discussões ou às vezes até agressões físicas por conta desse vício, por conta do pai, ou por conta dessa pessoa, vamos assim dizer, está bebendo. Porque quando não bebe, está bem, está tranquila, não há brigas, não há agressões. A pessoa bebe, começa a discutir, começa a brigar e tal. Qual é a medida que o conselho pode decidir? Fundamentado no artigo 129, por exemplo. Encaminhá-lo para um tratamento para dependente de álcool e drogas. Essa é uma medida. E aí, quando você determinou a medida, ela não pode ser descumprida. Como eu disse, só o juiz para poder desfazer ou aplicar uma outra diferente, enfim. Eu decidi que a melhor solução para esse caso seria essa pessoa fazer um tratamento. Beleza. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que requisitar o serviço que vai oferecer esse tratamento que eu entendo que essa família precisa. Então, eu vou na onde? No órgão que oferece o serviço. Nesse exemplo, a saúde, né, através dos CAPs. CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga. Vou lá, requisito o serviço, tal, a vaga, a consulta, avaliação médica, psicológica, tal, todo o atendimento que ele precisa. Então, a medida aplicada, tratamento para dependente de álcool e outras drogas. Serviço requisitado, serviço no CAPS, que é da saúde, né? No CAPS, para que ele trate esse pai no sentido de que ele melhore essa questão do vício para que assim automaticamente também as violências que são causadas quando ele bebe, né, sejam sanadas. Então só para você entender aí um exemplo de medida e um exemplo de serviço requisitado. Não jurisdicional. Ó, ele é permanente, já expliquei, ele é autônomo. Agora, não jurisdicional, exatamente. Ele não é órgão da justiça e não age como órgão da justiça, do Poder Judiciário. Ele não está subordinado a nenhuma jurisdição do Poder Judiciário. Ele não faz parte do Poder Judiciário. Tá? Por isso que ele é não jurisdicional. Ele não instaura processo lá na sede onde ele atua. Ele instaura procedimento de acompanhamento, verificação. Então ele não é jurisdicional, tá bom? Então, e aí ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. É encarregado, ou seja, por isso que é o processo de escolha, o nome é processo de escolha, mas é parecidíssimo com a eleição, tendo suas diferenças, claro, mas é o povo quem escolhe. É o povo quem vai lá e vota qual conselheiro ele quer que esteja lá, zelando pelo cumprimento do direito das crianças e do adolescente, inclusive do seu filho, da sua filha. Essa última eleição em Mococa, eu não me lembro agora de cabeça o número exato, mas acredito que tivemos mais de 2.500 ou 3.500 votos válidos. Todos os votos, né? Eu não lembro quando eu tive, acho que foi 446 ou 56 nesse último agora. Então, quem que me encarrega? Quem que me coloca lá? Você, cidadão, a sociedade. Porque quando eu tomo uma decisão de aplicar uma medida, como eu dei o exemplo, ou requisitar um serviço, eu estou fazendo isso, pessoal, como conselho, em nome da sociedade. Assim como o prefeito toma decisões, ou deveria tomar decisões em nome da sociedade, assim como o vereador, que deveria fazer leis em nome da sociedade, devem, né? Aí o verbo vocês escolhem. O conselho também. O conselho é encarregado pela sociedade. Ou seja, no meu caso aqui, quase 80 mil habitantes
lógico, dos que votaram, nos escolheram para que nós estejamos lá zelando pelo cumprimento do direito de toda a criança, sendo filho dela ou não, sendo filho do vizinho. Então, a sociedade nos encarrega de zelar pelo cumprimento. O que é zelar? A palavra vem, né? Zelo. Então, quando é então que nós agimos como conselho tutelar? Para zelar desse cumprimento? Vou dar esse exemplo. Pode ser até inverso. De repente, o pai mesmo, essa pessoa que é alcoólatra, reconhece que precisa de ajuda, reconhece que precisa de um tratamento, reconhece que precisa melhorar, ele vai lá na saúde, ele vai lá no CAPS, enfim, agendar uma consulta, ou não agendam, ou agendam para daqui 3, 4, 5 meses, por exemplo. Ele tem o direito de ter essa consulta e no tempo hábil, no tempo correto. No tempo correto. Então ele vai e procura o conselho. Ou vai o filho dele falando, e tal, conta a historinha. Eu preciso zelar pelo cumprimento desse direito. Então o que eu vou fazer enquanto conselho? Requisitar o serviço, para o CAPS, encaminhá-lo lá. E a requisição não é uma solicitação, não é um pedido. Aí você olha para mim e fala, tá bom, Altair, teu pedido está aqui bonitinho, eu vou pôr aqui, assim que eu puder eu vou fazer para você. Não. Requisição, a palavra requisitar é muito forte. Tanto é que eu acho que além do Conselho e do próprio Poder Judiciário, e o Ministério Público que tem esse verbo aí. Essas 3 pessoas, esses 3 órgãos eu sei que tem, Conselho, Juiz e Promotor. Eu não lembro mais algum aqui agora. Mas requisitar. Então o Conselho não está, faz um favor para mim, atende esse pai quando você puder, o mais breve possível. Não, eu estou requisitando o serviço. E aí o órgão precisa responder. De preferência que, beleza, já está lá e vai atender. Porque se ele recusar, independentemente da justificativa do órgão, muito provavelmente, se o conselho não tiver êxito, vai parar na mesa do Ministério Público. Ou, é claro, depois do juiz, dependendo do entendimento do Ministério Público. Por quê? Porque são violações ao direito da criança, do adolescente, da família. Violação, inclusive, à requisição de conselho tutelar. Artigo 249. As decisões do conselho tutelar, as requisições, não podem ser ignoradas sem justificativa. É claro que a pessoa pode justificar, conselheiro Altair, essa semana eu não consigo, porque realmente está muito estourado de consulta. Mas, semana que vem, tranquilo. Razoável. Uma semana para quem passou aí tanto tempo, talvez, tranquilo. O que eu não posso aceitar é que venha me falar que vai ter uma consulta daqui 6 meses, 3 meses. Aí não. Então é isso, pessoal. Essa é a função do conselho. Então o que o conselho faz, conselheiro Altair? O artigo 136, o 131, como eu li, diz o que é o órgão. O 136, já passei aqui. O 136 define quais são as atribuições do conselho tutelar. Entretanto, não é só essas atribuições específicas, tá bom? Tem algumas outras aí meio que embutidas em outros artigos, como, por exemplo, a fiscalização de entidades que trabalham com criança e adolescente, estão previstas lá no artigo 90, por ali, que é uma das atribuições do Conselho Tutelar. Junto com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, esses acompanhamento. Né? Eu acho que a palavra fiscalização, apesar de ser a mais correta, mas eu acho bem pesada, no sentido das entidades, sei lá, prefiro falar acompanhamento, visitas, enfim. Mas não deixe de ter uma fiscalização mesmo, porque você vai lá para saber se aquelas entidades estão trabalhando conforme a lei determina e que se elas mesmas não estejam violando os direitos de criança e adolescente que fazem parte daquelas entidades, tá bom? Então, o que o conselho faz? Eu vou ler aqui, pessoal, eu não sei se vai dar tempo de eu discorrer cada uma delas, vou tentar, tá bom? Se não der, eu faço uma outra live dando continuação a essa. Então, o que o conselho faz? Basicamente, ele zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, da família em si. E
Aí a lei vem no artigo 136 e nos direciona algumas ações que podemos fazer para que a gente consiga zelar por esses direitos. Lembrando bem, pessoal, que o Conselho Tutelar, ele tutela a questão do direito da criança e não a criança, não o adolescente. Não adianta chegar o pai ou a mãe todo nervosinho, todo irritadinho e toma aqui meu filho, não aguento mais, dá um jeito, leva para casa-abrigo, faz o que você quiser. Não é, pessoal, não é, as ações são outras, o caminho são outros, tá bom? Então vamos lá, por exemplo, o artigo 136 diz assim, inciso 1, as atribuições do Conselho Tutelar, atender às crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, do inciso 1 ao inciso 7. Trocando em miúdos só para você entender, isso aqui é muito legalista, é questão da lei. Então, eu atendo as crianças quando? Quando elas, segundo o artigo 98, quando elas estiverem com seus direitos ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade do Estado, por falta e... Tem outras palavras, peraí que eu vou confirmar você aqui. Por falta... Me deu um branco agora, gente. Aguenta aí, live é assim mesmo. Por falta... Eu quero ler para depois não ficar... Nossa, ficou falando tudo errado. Nada a ver o que falou. Não, eu prefiro ler então. Porque aí eu não corro o risco de estar falando coisas que eu estou imaginando. Aqui, o artigo 98. Quando é que o Conselho tem que agir na questão de zelar por esse direito? As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, e em razão da sua própria conduta. Então, depois que a gente ouviu toda a historinha lá, encaixou nesses três aqui, e sempre encaixa em um deles, pronto, o Conselho precisa agir, aplicando aquelas medidas lá. Então eu atendo a criança, ouço ela, ou a própria família, não importa quem vai trazer as informações, o importante é que o procedimento seja instaurado e as ações começam a ser feitas, certo? Então, no artigo 136... Passei de novo, Jesus. No artigo 136 já está aqui. Atender crianças e adolescentes na hipótese do artigo 101. Aí na hipótese do artigo 98 e 105, o 98 é aquilo que eu disse. O 105 é quando uma criança ou um adolescente pratica ato infracional. Porém, a questão de medida para o ato infracional, ou seja, o que é ato infracional? É que uma coisa puxa a outra, gente. Uma live não vai dar tempo mesmo. Ato infracional é quando uma criança pratica algo que eu, adulto, a lei chama de crime. Certo? Então, eu, adulto, peguei essa tua taça sem você ver e eu furtei. O adolescente que vem, pega essa taça sem você ver e leva embora, ele cometeu um ato infracional análogo, ou seja, parecido, igual o furto. Tá bom? Então, quando é uma criança, o conselho vai aplicar as medidas. Quando é adolescente, vai ser o juiz da vara da infância. Criança até 12 anos incompletos, adolescente de 12 a 18. Não esqueça disso. Então, eu atendo a criança, ouço toda a historinha, encaixou no artigo 98, 105, eu aplico as medidas do 101, que aí tem várias. Aquele exemplo que eu dei de solicitação do serviço da saúde, aí envolve educação, segurança, lazer, vai depender da história que nós vamos ouvir, das denúncias que vão ser trazidas, e quais são os direitos que estão sendo violados naquele momento, tá bom? Então eu conselho atender as crianças e adolescentes, tá bom? Tem algumas pessoas, eu estou frisando bem isso, que a gente está tão acostumado que vai só o pai, a mãe ou o adulto, que às vezes chega a criança ou adolescente lá no conselho, chega no conselho, e aí o conselheiro, mas eu não vou ouvir não, tá sozinho. Pessoal, atender a criança ou adolescente. Chegou lá, não importa como, vai ser atendido e aí aplicado as medidas.
Então a criança ou o adolescente pode ir sozinho no conselho pedir ajuda, pedir socorro, fazer a própria denúncia, enfim, ele tem que ser atendido. Fundamentado no artigo 136, inciso 1. O inciso 2 diz assim, ó, atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, do 1 ao 7. Olha que interessante, a criança é só atender, não é? Atender as crianças e adolescentes, na hipótese tal. Eu atendo, eu ouço, eu acolho. O segundo é atender e aconselhar os pais ou responsáveis. Então, dependendo do contexto que eu estou ali, a história que eu estou ouvindo, dependendo o que está acontecendo, eu vou atendê-lo e vou aconselhar. Está na lei, é um verbo. Então, eu posso aconselhar sim esse pai, esse responsável, que naquele momento ele está ali, e se a demanda que ele me trouxe me permite isso, é claro que eu vou aconselhar esse pai, ou essa mãe, ou esse avô, ou esse responsável, tá bom? Então, eu posso, inclusive, aplicar as medidas, viu? Aplicando as medidas do artigo 129, do 1 ao 7, que é requisitar o serviço para tratamento de autodrogação, internação, dependendo do caso, né? Porque atendimento ambulatorial e hospitalar, inclusive, o artigo fala, 129. Obrigação de matricular o filho, o pupilo na escola. Isso tem lá. Alguns que, né, eu não posso tomar o seu tempo agora aqui, porque vai ficar muito longo. Porque eu quero aqui é só esclarecer o que é o conselho tutelar e o que ele faz. Para que ninguém fique imaginando que ele vai agir como polícia, como bicho-papão, que ele vai agir como um juiz, que ele vai lá decidir a guarda, que ele vai falar valor de pensão, que ele vai dizer com quem a criança fica. Nada disso. Se isso acontecer com você aí, não importa qual a cidade, procure o Ministério Público, que está errado. Não é conselho que decide isso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu não sei quanto tempo eu tenho, já tem uns 15 minutos, né? Então eu vou só ler aqui para não perder tempo. Artigo 136, inciso 3º. Eu também posso, enquanto conselho, quando eu digo eu, pessoal, estou dizendo eu conselho, não eu sozinho, porque eu já expliquei no começo sobre o colegiado. Então vamos lá. O inciso 3º, eu posso ainda promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos na área da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Olha para você ver o rol de instituições que o Conselho pode, com fundamento legal, requisitar serviços. Não documentos, serviços. Isso é uma outra questão também, pessoal. Gente, é muito louco esse mundo nosso aqui, é muito grande. B. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Lembra quando eu disse? Eu requisito, por exemplo, a vaga, a matrícula escolar do aluno. Se a escola não justifica a negativa, ou ela, por exemplo, não dá a vaga e acabou, vai ser encaminhado para quem? Para a autoridade judiciária, porque estão descumprindo injustificadamente uma deliberação. Isso vale para todos, inclusive para o pai e para a mãe, que descumprir a deliberação que o conselho solicitar, que o conselho requisitar, que o conselho decidir como medida. O pai e a mãe também. Inclusive, defendo que são os primeiros a serem trabalhados e cobrados de tudo isso que a lei do estatuto traz. É mais do que justo, penso eu. Então, promover a execução das suas decisões, podendo, para tanto, registrar serviços públicos e representar a autoridade. O inciso 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Então, infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente, eu devo encaminhar ao Ministério Público, não é ao Poder Judiciário. Ao Poder Judiciário, eu vou representar. No inciso 3º, está dizendo também que encaminhar ao Ministério Público, ou seja, à Promotoria da Infância e Juventude, qualquer pessoa ou órgão, qualquer fato que constitua infração administrativa ou penal contra o direito de criança e adolescente.
6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas do 101, do artigo 101, do 1 ao 6, para o adolescente autor de ato infracional. Ou seja, o que esse artigo está querendo dizer aqui? O juiz ele aplica a medida, vai ser uma das medidas que estão dentro desse artigo aqui, o juiz não pode também executá-las. Porém, eu, Conselho Tutelar, posso providenciar o que for preciso para que aquelas medidas que o juiz aplicou ao adolescente infrator aconteça. Então, como a regra, quem pode o mais pode o menos. Então, o juiz ele pode aplicar tantas medidas que estão previstas lá do artigo 101, do 1 ao 6, quanto outras medidas que estão previstas em outros artigos aqui do ECA, inclusive lá as que falam das medidas socioeducativas, tá bom? Então é isso. Expedir notificações, isso aqui é uma outra situação, porque a definição de notificação é uma e convocação é outra, mas não vou entrar nesse detalhe. Eu posso expedir enquanto conselho notificações, ou seja, eu posso notificar você que se não cumprir algo, você pode ser processado. Se não cumprir algo, você vai poder ser instalado um procedimento administrativo no conselho. Entendeu? Se você não cumprir algo, então, notificação, estou notificando você. Sabe quando você recebe aquela notificação de multa, por exemplo, que o Detran manda lá pra gente, notificando, se você não for infrator, informe que não é, se você isso, aquilo, tá notificando, você teve uma multa. Se você não recorrer, se você não provar que não é você, você vai receber a multa. Então, essa expedição de notificação de conselho é nesse sentido. Eu expresso a notificação, eu te notifico, por exemplo, que é uma denúncia contra você e você precisa ser ouvido no conselho. Está sendo notificado, você precisa ir. Se você não for, você vai provavelmente ter um problema. Cadê? Notificação. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança e adolescente quando necessário. Tem outras situações que é assessorar o poder público, o poder executivo local, na elaboração de orçamento, representar em nome da família. Tem algumas coisas aqui, pessoal, que algumas ações que vamos dizer assim, um pouco mais burocrático, não tem muito a ver com a criança ou adolescente propriamente dito, certo? Tem a ver no reflexo dessas decisões, mas não diretamente. Então, o que é o Conselho Tutelar? O órgão zelador dos cumprimentos de direito da criança e do adolescente. O que ele faz, resumindo tudo isso que eu li para você, para a gente não tomar mais tempo. Vou até fechar aqui para mim não ficar lendo. O que o conselho faz, resumindo tudo isso que eu estou dizendo para você então? Você pai, você mãe, chega lá, claro, você não tem obrigação de saber, você não estudou direito e tal, então você chega lá e me conta a historinha. Por exemplo, eu mudei de cidade, morava em tal cidade, agora estou morando aqui e eu fui lá na escola X, tentar matricular meu filho, não consegui a vaga, fui informada que lá não tem vaga para transferência, enfim, não importa. Você vai procurar o conselho para pedir ajuda, certo? Para você é um pedido de ajuda. Para mim, conselho é um direito violado, ou pelo menos uma ameaça. Qual que é a minha atribuição então? Requisitar essa vaga. De preferência numa escola perto da sua residência, que é o que a lei diz. Então, você vai lá com direito violado, pedindo uma ajuda, que na verdade é um direito violado, você não conseguiu matricular, negaram para você uma matrícula para o seu filho, o conselho vai requisir esse serviço. Geralmente o conselho tem êxito, em quase 100%. Quando não, o caminho é comunicar o juiz ou o Ministério Público, vai depender aí do tipo da negativa dessa escola, por exemplo. Outro exemplo, o que o conselho faz? Você pode chegar lá na sede do conselho, aí, não importa onde você mora, você vai chegar lá, por exemplo, e falar assim: conselheiro, eu vim pedir ajuda. Sabe o que é? A minha filha, meu filho, não importa, passou no médico, deu tudo certinho. Só que ele fez uma receita, os medicamentos, para mim não dá agora, eu não consigo comprar, ele precisa fazer o tratamento, ele está com dor, ele está com isso, ele está com aquilo, ele precisa do medicamento, eu não consigo comprar e o município também não me forneceu. Não tem, diz que não tem, que não chegou, que não vai chegar, que não vai comprar, enfim, não importa
o motivo da negativa. Para você é um pedido de ajuda, para nós é um direito violado. Por quê? Porque saúde é um dever, é um direito do povo e um dever do Estado. Assim como a educação também. O que eu devo fazer enquanto conselho? Instalar o procedimento, requisitar junto ao Departamento de Saúde, por exemplo, baseado em todos os artigos que eu vou ter da Constituição do Estado de São Paulo, no meu caso, né, cada estado tem uma Constituição, fundamentado nos artigos da Constituição do Estado de São Paulo, fundamentado nos artigos da Constituição Federal, que vale para todo o país, fundamentado nos artigos do ECA, inclusive 3, 4, 7, tem um monte lá, logo no começo, e vou registrar esse medicamento. O município, através do diretor de saúde, por exemplo, vai providenciar. Legal. Ou ele responde, não vou providenciar, não tem na lista do SUS, não tem dinheiro para comprar, não importa. O departamento também negou, ou seja, o município também negou para o próprio conselho que não vai fornecer o medicamento para o seu filho. Eu preciso fazer a devida representação para a autoridade judiciária, para que ela então faça o devido processo legal e determine, fundamentado no que a saúde é direito do povo e dever do Estado, que o município, em conjunto com a própria fazenda do Estado, compre e forneça o medicamento para o seu filho. É medicamento, órtese, prótese, exames laboratoriais, exames, qualquer tipo de exame, enfim, pessoal, tudo que tem direito, tudo que é direito da criança e do adolescente, fundamentado no ECA, na Constituição, claro que também da família, do pai, o responsável. Então, eu te dei 2 exemplos. O que mais conselho faz na prática, Altair? Deixa eu dar um exemplo aqui mais tranquilo. Eu dei da escola, eu dei do médico, do remédio. Pode ser também, ainda na saúde, pode ser que você vai marcar uma consulta para o seu filho, ele tem já um determinado diagnóstico, ou então ele precisa ser diagnosticado de alguma forma. Você vai marcar a consulta, a pessoa marca para daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. É inadmissível isso, para qualquer cidadão, ainda mais para criança e adolescente. Conselho fazer a mesma coisa. Direito violado, vai requisitar o departamento competente, no caso do exemplo a saúde, e aí pode, né, ela ajeitando a situação, não, beleza, deu certinho, vai ser atendido daqui 1 semana, 10 dias, deu tudo certo, respondeu, legal. Negou? Nós vamos para cima, porque o que nós vamos ter em mente? O seu filho vai fazer a consulta médica que ele precisa. Essa é a nossa luta, essa é a nossa incumbência para zelar pelo cumprimento dos direitos dessa criança e desse adolescente. Certo? Ele precisa de uma aula escolar à noite ou um horário, sei lá, que é horário porque ele está trabalhando. Horário, não é horário especial que fala, agora eu não lembro a palavra. Mas enfim, ele tem o direito de trabalhar se tiver a idade certa, que é a partir dos 16 anos, e na condição de aprendiz com 14. Só que aí também quer continuar estudando, deve continuar estudando, né? Inclusive se ele ainda não formou, ainda não fez 8 anos, ele vai ter que continuar estudando, por força de lei. Então, só que ele não consegue a vaga. Aí ele fica entre a cruz e a espada. Se vai trabalhar, vai ficar sem escola. E se fica no horário da escola, perde o emprego dele, que ele está... Há lei para isso. Então, a família procurou, o adolescente procurou e não conseguiu a vaga para o adolescente trabalhador, por exemplo, o conselho vai tranquilamente abrir o procedimento, requisitar essa vaga para que esse direito seja sanado. Então, pessoal, são várias coisas no dia a dia do conselho tutelar que ele pode e deve estar fazendo para sanar os direitos da criança e do adolescente que estejam sendo violados, que estejam sendo ameaçados, inclusive. A lei fala de ameaça ou confirmação. Você não precisa esperar confirmar. Só da ameaça, por exemplo, você já deve correr lá. Fala, tá fazendo isso, isso e isso. Opa, uma ameaça. O conselho já tem que intervir antes que ela se concretize. Ou então já aconteceu. O conselho vai intervir para que ela cesse. Para que esse violador deixe de violar esse direito. Tá bom? Então, pessoal, é isso. O que eu mais quero com essa live, o que eu mais quero que você entenda, você cidadão, você que está aí me assistindo, seja agora ou vai assistir depois, entenda, o Conselho Tutelar é um órgão de proteção.
ele veio para ajudar você, ele veio para ajudar seu filho, sua filha, sabe? A gente no dia a dia ouve muito isso. Nossa, mas o carro do conselho na minha porta, que coisa, que feio, ai, nunca teve isso. Pessoal, eu costumo dizer, se você vê o carro do conselho tutelar encostar na sua porta, dá graças a Deus. Está vindo aí um órgão, está vindo aí uma equipe de pessoas que vai fazer com que o violador do direito do seu filho ou da sua filha pare de violar. Seja ele o Estado, a sociedade, seja ele quem for. Então, quando você vê um carro do conselho, quando você tiver que ir para um conselho tutelar, lembre-se, você está indo num lugar que vai te ajudar. Você vai para um lugar que você às vezes já passou por vários setores, vários locais, e ninguém te deu ouvido, ninguém te respeitou, ninguém cumpriu com o seu direito. Aí você vai num órgão que tem competência legal, que tem autonomia por força de lei, de fazer com que esse violador pare de violar, fazer com que essa pessoa cumpra o direito que você tem. Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso, acho que já deu uma hora de live, já me passou. E eu gostaria muito quero muito agradecer você, sua paciência. Muitos gostam desse assunto, outros nem tanto. Isso é natural, porque a sociedade ainda não descobriu uma lei tão poderosa que ela tem a favor dos seus filhos e da própria família, e muito menos o poder legal que tem esse órgão de ajudar você, de ajudar essa criança, esse adolescente. Então, pessoal, é isso. Lembre-se, Conselho Tutelar é órgão protetor e não punidor. Ele está lá para ajudar você. Eu vou ser muito honesto. Eu costumo dizer uma frase e vou encerrar com ela agora essa live. Os que não gostam de conselho são os mesmos que não gostam de polícia. Quem não gosta de polícia? Quem faz coisas erradas das quais a polícia precisa agir, não é isso? Prender, não é isso? Quem não gosta de conselho? Quem viola o direito do teu filho, quem viola o direito da tua filha. Não gosta de conselho. Por quê? Porque o conselho vai para cima, até ele parar de violar esse direito. Tá bom, pessoal? Então é isso, muito obrigado. Já adiantando, não nessa quinta, na outra, acho que vai dar dia 17, se não me falha a memória. Eu vou fazer uma live já vai marcando aí, vai agendando aí. Eu vou fazer uma live, quando é que o Conselho Tutelar pode ou deve levar criança e adolescente para casa-abrigo, para acolhimento. Vou falar um pouquinho sobre isso, como o Conselho pode fazer, se é que pode, de que forma, enfim. Você vai aprender um pouquinho mais sobre isso também. Dia 17, se não me falha a memória, na outra quinta, tá bom? Não nessa agora, que vai ser dia 6, 7, 8, dia 10. Dia 10. Então é na outra, dia 17, eu acho. Mas eu vou publicar no Face, nas minhas redes sociais. Inclusive, pessoal, me segue lá nas redes sociais, Facebook, Telegram, Instagram, canal Responde Conselheiro com Altair Vicente. Enfim, muito obrigado pela sua paciência. Deus te abençoe e tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Obrigadão. Valeu.